Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando neste momento a trajetória do povo liberto e a dificuldade de compreender que aquele que se propõe a seguir o Senhor, para chegar à libertação é preciso passar pelo caminho árduo, o caminho exigente. O caminho que pede a nós a disposição e a confiança verdadeira em Deus. Aquele que não confia em Deus, aquele que não se dispõe a ir verdadeiramente ao encontro de Deus, começa a provocar ao Senhor. Foi aquilo que nós ouvimos no Salmo. Aquele dia ficou marcado pela provocação do povo ao Senhor, que duvidou do Senhor. E até mesmo colocou em prova aqueles que o Senhor escolheu para liderarem o povo. Imagine a pressão. Imagine a dificuldade deste povo, esta angústia que este povo foi vivendo, e principalmente aqueles escolhidos pelo Senhor. É o que muitas vezes nós trazemos dentro de nós. A angústia por causa da descrença do povo, o desânimo, a falta de fé. E isso mexe com aqueles que são os pastores e os guias. E ali diante daquela realidade, parece que até mesmo seu coração ficou abalado. E aí o que o Senhor diz? Que muitos daqueles não são dignos de perceber a graça que Ele quer dar à terra prometida. Então isso acontece conosco. Quando não confiamos, quando provocamos, quando buscamos uma religião sem compromisso, mas só querendo ganhar as coisas de Deus e não se comprometer. Então esta liturgia vem fazendo este questionamento a nós. Que tipo de Deus nós buscamos? Que tipo de religião nós vivemos? Uma religião que compromete, e quando nós compreendemos isso, é uma religião exigente. E aí, da pedra, um ser sem vida, o Senhor trouxe a vida, para mostrar a nós que Ele é o Senhor da vida. Que Ele não abandona o seu povo, mesmo que o seu povo murmure contra Ele. Então a atitude de trazer a água por meio da pedra é para dizer que Ele é acima de todas as coisas. E aí nós vemos então a figura da pedra também no Evangelho. O Senhor que questiona os seus discípulos, que dizem ser os homens, o Filho do Homem. E ali eles apresentam as experiências, mas ainda não compreenderam quem era o Senhor. E depois o Senhor pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta de Jesus para os discípulos é a pergunta que Ele faz a nós, que fazemos a experiência todos os dias, de ouvir a sua palavra, de haver dúvidas. Não pode haver incertezas, inseguranças de quem é o Senhor. Não pode haver repetições, porque aquele que faz a experiência de Deus não pode ser esquecida. Muitos de nós já fez a sua experiência de Deus.
já teve o seu encontro que o fez acreditar em Deus. Agora, não pode perder esta credibilidade no Senhor por causa das situações amargas da vida. Então aí nós ficamos como o povo em Meriba, que acreditaram e foram ao encontro do Senhor, foram libertos, mas no momento do amargor da vida desconfiaram e provocaram este Deus. Então eis a pergunta para nós: e nós somos capazes de dizer quem é o Senhor? E tendo esta resposta, para que nós não nos sintamos enganados, porque adentrar na barca do Senhor é exigir de nós disposição, assumir verdadeiramente uma religião que não pode deixar com que nós nos tornemos acomodados. E aí depois não podemos também nos tornar pedra de tropeço, não querendo passar pela angústia, pela provação, porque é assim que o Senhor faz conosco. O Senhor nos retira daquele meio que nos envenena, que não nos faz percebê-lo verdadeiramente como Ele é, e nos pergunta: porém, se no nosso coração ainda houver resquícios de uma sociedade condicionada, de uma sociedade alienada, melhor dizendo, nós não vamos conseguir abraçar a vida verdadeira em Deus. Então que a palavra de Deus nos amadureça para percebermos que Deus nós estamos buscando e qual é a atitude que nós estamos tendo diante dos momentos de provação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.